Tudo na vida tem um porquê. Os bons momentos, os maus momentos também. E muitas vezes a gente demora para entender, anos, décadas. Mas hoje eu entendo por que eu passei por tudo que eu passei. Olha só. Muito obrigada. Comecei o programa com 40 dias de crise, tomando 52 comprimidos para dor. Terminei com 4 crises e 2 comprimidos. Isso é uma vitória. É o máximo. Uma redução de 52 para 2 comprimidos. Será que é interessante para a indústria farmacêutica? Claro que não. Passei 8 dias sem Dorflex. 2 Sumax nesse período, com dor, sim, mais leve a moderada. Graças a Deus tenho 15 dias sem ter dores de cabeça e consegui largar de vez os analgésicos. No início sofri muito, pois tinha crises diárias, mas não desisti. Te agradeço muito, sei que é apenas o início do processo, mas realmente não acreditava que era possível. Eu estava no fundo do poço e hoje vejo que a saída existe. Tô lucrando 58 dias sem dor e sem remédio. Você é maravilhosa vencendo a enxaqueca. Eu tô ótima. São de 80 comprimidos para 19 em abril. Uma semana inteira sem dor, o que eu achava que era impossível. Tô bem tranquila, bem animada com os resultados e tocando em frente. Nunca mais vomitei nem passei mal do jeito que passava antes. Desde o dia 5 de abril até hoje, eu não tive crise forte de enxaqueca, dessas que eu tinha de sair correndo para o hospital, tomar medicação intravenosa. Tive algumas dores ultimamente bem leve. Agora já posso até me programar para uma viagem em família, coisa que não fazia há anos. Obrigada, Dani. Bom dia, tenho que compartilhar essa vitória. Olha, não tomei nenhum remédio para nada, além dos 2 Naramig. Estou chocada e feliz demais. Meu marido mandou dar um beijo em você. Olá, eu sou a Daniela Miguel, mentora e coach de enxaqueca. E esse é o terceiro vídeo da série Uma Saída para a Enxaqueca. Nessa minissérie de vídeos eu conto, através da minha história, o que eu fiz para me livrar da enxaqueca e mostro histórias de outras pessoas comuns como você, que também estão seguindo esses passos e também estão transformando cada vez mais as suas vidas numa vida sem dor. E nesse vídeo eu vou responder praticamente todas as perguntas que vocês deixaram aqui na área de comentários durante toda essa semana, dúvidas que me enviaram por e-mail, enfim. Se você assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2 e deixou sua pergunta aqui, pode ter certeza que a resposta está gravada nesse vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas, está assistindo primeiro o vídeo 3, para tudo, volta, você tem que assistir o vídeo 1 primeiro, o vídeo 2, seguir essa ordem, senão não vai adiantar nada. Eles foram feitos numa sequência lógica. No vídeo 1, eu expliquei por que você tem enxaqueca, por que ela se manifesta e quais são os 3 principais erros, os erros fatais que você está cometendo e que certamente estão prejudicando o seu tratamento. No vídeo 2, eu expliquei o passo a passo, os hábitos que eu mudei para conseguir vencer a enxaqueca. E foram inúmeras histórias, a história da Flávia, da Juliana, da Miriam. E agora eu queria te mostrar esta história. Eu tenho certeza que você vai se identificar muito com ela. Dá uma olhadinha. Meu nome é Liliana, eu tenho 31 anos, sou formada em administração e trabalho com planejamento financeiro. Eu sempre tive dor de cabeça desde novinha, durante a infância. Quando eu comecei a trabalhar com uns 17 anos, eu comecei a ter enxaqueca mesmo, de ir parar no hospital, tomar remédio na veia, porque os remédios não paravam mais a dor. E isso foi piorando conforme os anos foram passando. Cada vez eu tomava mais remédio, cada vez eu ia mais para o hospital, eu já não tinha mais esperanças de que eu fosse conseguir melhorar. Fazia tratamento com um neurologista, né, e tomava uma fórmula preventiva que me ajudava a prevenir as crises mais fortes, mas mesmo assim eu tinha dor de cabeça praticamente todo dia, tomava analgésico simples todo dia. Quando eu encontrei o programa, que eu conheci a Dani, eu já estava vivendo uma vida assim, sem esperança mesmo, de viver sem
sem os remédios, né? Eu não achava que tinha um outro caminho. Homeopatia, esses médicos que vêm a íris do olho, acupuntura, massagem, meditação, yoga, fora os neurologistas, que eu passei por 1000, né? Fiz diversos exames. Quando eu comecei o programa, eu tinha 30 crises, eu tinha dor de cabeça todo dia. Eu tomava 110 remédios para dor por mês. Fora o meu remédio preventivo, que eu tomava ele 2 vezes por dia. O que fez eu decidir participar foi porque quando eu conheci o programa, eu me deparei com questões diferentes de tudo que eu já tinha visto. Eu via que os assuntos que eram abordados de uma forma muito profunda, com muita propriedade e de um jeito que eu via que não era superficial, entendeu? Então isso me fez ter uma confiança de que eu ia entrar no programa e que eu não ia sair igual, entendeu? Que ia fazer uma diferença na minha vida. Fácil não foi, não, mas assim, eu me questionei algumas vezes, porque eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Então assim, fácil não foi, mas não foi tão difícil quanto eu achei que seria. E não é verdade. Você vai abrindo mão de algumas coisas, ou você vai tendo uma melhora, né, no seu corpo, na sua saúde, que isso te compensa de uma tal forma que você fala, nossa, eu não quero nunca mais comer aquilo me fazia tão mal, por que eu comia? E também a parte e quando eu terminei o programa, eu terminei só com 2 crises e tomando só 3 comprimidos para dor. Inacreditável. Outra vida, é outra Liliana, né? Eu sou uma pessoa muito mais disposta. Primeiro porque eu não tenho mais dor, né? Você viver uma rotina com dor, nossa, eu não sei nem como eu conseguia viver aquela vida, né? Você rende mais, consigo fazer muito mais coisas. A medicação preventiva, já tô tomando só 1 vez ao dia e já reduzi também um dos remédios que eu tomava, que era um anti-inflamatório, que eu tomava havia muito tempo na fórmula e que eu descobri também que não me fazia tão bem, né? Eu já não tomo ele também faz um tempo já, que tirou da fórmula e eu tô tomando só 1 vez ao dia o preventivo. Valeu muito a pena. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter encontrado esse programa. Eu queria ter encontrado muito antes, porque eu penso o quanto de tempo eu perdi. Te agradecer aí por ter sido a minha guia nessa vida muito melhor. Palavras para te agradecer, porque se não fosse você, eu ainda estaria lá naquele mesmo lugar. E assim, a minha vida hoje é outra. Então, obrigada, parabéns por todo o seu trabalho, por você ajudar tantas as pessoas e, enfim, um trabalho louvável que você faz. Não é inacreditável? Dá para entender agora a grandiosidade desse trabalho? Então é por esse motivo que eu cheguei até aqui e que eu não vou parar. Lembra que eu falei em algum vídeo que são 30 milhões de pessoas com enxaqueca só no Brasil? E é o seguinte, eu sei que todas as mulheres, os homens, hoje em dia estão super atribulados. É casa, filho, trabalho. E a gente termina o dia com aquela sensação de que o dia devia ter 36 horas, que a gente não terminou tudo aquilo que a gente precisava fazer. E eu, sinceramente, eu não quero que tudo isso vire uma desculpa para você não fazer o que precisa ser feito, para você não cuidar da sua saúde, que é o seu bem maior. Eu sei o quanto a gente se auto-sabota e deixa tudo que é pra gente em 10º lugar. Tá todo mundo na frente, marido, trabalho, família, mas isso é um tiro no pé, certeiro. E eu quero ser essa fonte, essa ponte, essa força para te tirar desse buraco. Eu quero mostrar para você que muito antes de vencer, você precisa ter vontade de começar. Esse é o meu propósito. É para isso que eu me levanto todos os dias. E antes de eu começar a responder uma a uma todas as perguntas que vocês deixaram aqui, eu queria dar uma última explicação de um conceito que muita gente não conhece e se espanta quando eu falo, que é a conexão da enxaqueca com o intestino. Isso mesmo, intestino. Você sabia que 80% da nossa imunidade está no intestino? Você sabia que 90% dos nossos hormônios e neurotransmissores são produzidos no intestino? 95% da sua serotonina, da minha serotonina,
é produzida no intestino. O intestino hoje já é considerado o nosso segundo cérebro, porque ele é o órgão que tem maior número de neurônios, depois do cérebro, é claro. São mais de 100 milhões de neurônios só no nosso intestino. E é por isso que existe uma enorme conexão entre o que acontece no seu intestino e o seu cérebro. Por isso que se o intestino não funciona, o cérebro não funciona e vice-versa. Quer ver? Você, numa situação de emoção forte, de medo, de estresse, nunca sentiu aquele frio na barriga? Ou às vezes tem pessoas que têm uma diarreia, tem pessoas que quando passam muito estresse acabam prendendo o intestino. Vai me dizer que você nunca sentiu isso. E eu vou além. Para o intestino funcionar bem, ele precisa de uma boa flora intestinal. E o que significa isso? Significa povoar o seu intestino diariamente com boas bactérias, ou seja, com alimentos probióticos. Ao longo do tempo, a gente vai envelhecendo. Lógico que as colônias de bactérias que povoam o nosso intestino também vão envelhecendo. À medida que a gente vai comendo açúcar, à medida que a gente vai comendo farinha refinada, tomando um monte de antibiótico, a gente vai acabando com a nossa flora intestinal. É por isso que é muito importante a gente usar diariamente alimentos probióticos, ou seja, são alimentos que são fermentados, cheios de bactérias boas, como por exemplo o iogurte integral, o kefir de leite, uma boa coalhada, um queijo curado, o chucrute, que é aquela conserva de repolho bem famosa, alemã. É claro que ela é feita nos moldes antigos, não essa conserva que você encontra no supermercado, que é feita no vinagre, que é horrível. O miso também tem bastante bactérias, o picles, que é uma conserva de pepino e de cenoura, bebidas que são fermentadas, como por exemplo a bebida fermentada de beterraba. Foi uma bebida que, sinceramente, me livrou de uma candidíase recorrente. Eu sei que esse assunto é bem complexo. Eu já dei vários cursos aqui em São Paulo sobre saúde intestinal, ensinando as pessoas a fazer essas conservas, essas bebidas fermentadas. É um curso muito grande que eu tenho, tem mais de 20 aulas, mas assim, a gente já adiantou bastante o assunto aqui hoje. E pelo tempo eu não consigo te dar mais detalhes, porque a gente tem um monte de perguntas que eu preciso responder. Então vamos lá? Bora para as perguntas? Bom, uma das perguntas que eu mais recebo é: qual a relação entre enxaqueca, ansiedade, depressão, toque, fibromialgia? Inclusive a Camila Prats perguntou a respeito da fibromialgia. Então é o seguinte: a grande maioria das pessoas que sofrem, de doenças crônicas envolvendo o cérebro, como por exemplo a depressão, o pânico, toque, ansiedade, enxaqueca, autismo, esquizofrenia e etc., ela também sofre de problemas no sistema digestivo em maior ou menor grau, como por exemplo constipação, que é o intestino preso, síndrome do intestino irritável, que é aquela alternância de períodos com o intestino muito solto e períodos com o intestino muito preso, cinetose, que é aquele enjoo fácil quando a gente está em movimento, uma viagem de carro, uma viagem de ônibus e tal. Colite, que é uma doença mais grave, doença de Crohn, que são doenças potencialmente graves de inflamação no intestino, má digestão, intolerâncias alimentares. Então, assim, todas essas doenças, elas são manifestações diferentes do mesmo desequilíbrio neuroquímico. Então, quando você muda seus hábitos, você vai também agir na causa de todas essas doenças, porque elas são doenças que são irmãs. Então, muitas pessoas que fizeram o meu programa relatam melhora na fibromialgia, na ansiedade, na depressão. Por quê? Porque a causa do problema é o mesmo. De acordo com a sua genética, você vai manifestar enxaqueca, enxaqueca com fibromialgia, enxaqueca com ansiedade, enxaqueca com toque, enfim, tá? A Rosinha Caetano me perguntou: olha, minha alimentação é simples no dia a dia, mas de fato eu acabo comendo o que não é considerado uma alimentação saudável. Sem contar que tem o outro agravante, tenho endometriose, então eu acho que essa será a minha saída. Olha, eu não tenho dúvidas que mudar hábitos é a sua saída, ainda mais com esse agravante da endometriose. As doenças femininas, endometriose, síndrome do ovário policístico, miomas, de um modo geral, estão todas relacionadas com a falta de progesterona. Lembra que eu expliquei lá no vídeo 2 a predominância estrogênica?
e também estão relacionadas com a hiperinsulinemia, ou seja, a resistência à insulina. A insulina muito alta. Por quê? Por causa de uma alta ingestão de carboidratos. Então, não tenho dúvida que a mudança de hábitos é a melhor saída para você. A Thalita Viegas pergunta assim: Dani, durante a minha gestação não tive enxaqueca. Faz ideia por que isso aconteceu? Eu falo que eu queria viver grávida, hahaha. Hoje em dia eu tirei muita coisa da alimentação, Dani, muita mesmo, mas continuo tendo crises diárias, porque não abandonei o café e o chocolate completamente. Esse é o meu maior desafio. É muito difícil, a gente tem vício, né? Por que aconteceu isso na sua gestação? Na gestação a gente tem uma alta dosagem no corpo de progesterona, e a progesterona é aquele hormônio que é mais calmante. Então, a grande maioria das mulheres, quando está grávida, Thalita, elas acabam tendo esse privilégio, né? 99% das mulheres grávidas melhoram da enxaqueca, mas tem sempre 1% que sai dessa estatística, tá? O fato de você não ter melhorado, você mesmo colocou na sua pergunta a sua resposta. O fato de você não ter abandonado o café e o chocolate completamente é isso. A potência é você fazer tudo. Dificilmente você vai melhorar fazendo 50%, 60%, né? Então, mudar uma coisa não vai adiantar. Ela também perguntou, a Thalita, a respeito das frutas, né? Frutas não são recomendadas, porém frutas de baixo índice glicêmico, em pouca quantidade, pode. Muita gente perguntou da fruta, a Isabela Guerreiro também, eu já vou responder tudo aqui. Então é o seguinte, vamos lá, com muita calma nessa hora. Não existe uma demonização das frutas, tá? Mas acontece que a fruta também tem bastante carboidrato, porque ela tem muita frutose, que é a glicose da fruta. Não é à toa que a gente fica até com compulsão de tanto comer fruta, né? O consumo de frutas, ele vai depender do seu nível de dor, de quantas crises de enxaqueca você tem por mês e o quanto realmente você quer melhorar em questão de tempo, se você quer demorar o seu processo, se você quer ir rápido com o seu processo. Então, assim, uma pessoa que tem 5 dias do mês com dor e 25 sem dor, ela até pode tolerar consumir grãos desde que sejam germinados e fermentados, consumir frutas moderadamente. Mas uma pessoa que tem dor crônica, né, que tem dor diária, é melhor não. E aí, nesse caso, o abacate e o coco estão liberados, não tem problema nenhum. O abacate e o coco, apesar de muita gente achar que causa enxaqueca, não causa enxaqueca, tá? Não tem nada de carboidrato. Geralmente, quem tem enxaqueca crônica tem uma grande resistência à insulina, ou seja, abusou a vida inteira dos maus carboidratos. E se quer desinflamar, até as frutas vão ter que entrar na jogada, tá? E suco de fruta é pior ainda que a fruta, porque você extrai totalmente, né, a frutose, toma aquele açúcar da fruta sem fibra nenhuma, aquilo cai no estômago, vira uma bomba de glicose, uma bomba de insulina e aí você já sabe o resto. A Fernanda Correia está perguntando: já estou sem carboidrato e sem açúcar, mas estou com falta de criatividade para preparar as minhas marmitas. Quero saber se preciso tomar medicamento preventivo ou só com alimentação saudável eu consigo. Bom, vamos deixar claro uma coisa, você não está sem carboidrato. Você está comendo menos carboidrato. Todos os vegetais, folhas, frutas, têm carboidrato. Se você está com falta de criatividade, já eu já vou mostrar umas fotos aqui de comida que eu acho que eu vou te ajudar. Sobre os medicamentos, não precisa tomar medicamento preventivo, não, né? Mas se você estiver tomando, também não pode abandonar. Você vai fazer em paralelo e continuar com o seu médico, tá? Tem muita gente que faz o programa sem estar tomando medicação preventiva e, na verdade, uma coisa que eu acabo reparando são as pessoas que acabam melhorando mais rápido porque não tem nada disfarçando os sintomas, tá? Mas se você vai tomar medicação preventiva ou não, isso é um assunto para você tratar com o seu médico, eu não tenho nada a ver com isso, tá legal? A Lu Fux perguntou assim: o tempo no computador e no celular influencia na enxaqueca? Se sim, quanto tempo é recomendado para o uso por dia? Na verdade, assim, você precisa usar pelo menos, no máximo, até umas 2 horas antes de você dormir. Então, se você vai dormir 10 horas, que é o horário, né, mínimo ideal, 8 horas tem que parar com a luz do celular. Por quê? Porque é uma luz azul que influencia diretamente na produção
de melatonina, que é o hormônio do sono. Na mudança para uma alimentação natural, é importante continuar a respeitar as intolerâncias, por exemplo, ovo, iogurte. Tem possibilidade dessas intolerâncias melhorarem com o tempo das mudanças de hábitos? Bom, a resposta é sim para as duas perguntas. Tem que respeitar? Sim. E pode sim melhorar, porque você vai desinflamar o seu organismo como um todo. As intolerâncias, elas começam no intestino, então, fazendo todas as mudanças de hábitos, você vai diminuir a permeabilidade do intestino e a chance de você diminuir as suas intolerâncias e as suas alergias são grandes, tá? Ela também pergunta, milho, tomate enlatado e atum, se é permitido. O milho entra nos grãos. Tomate enlatado e atum, por mais que não tenham conservantes, eles vão sofrer contaminação da lata, né? Alguns vão ter conservantes que são escondidos. Então, assim, se você consumir bem pouco, sei lá, uma vez no mês, sabe aquele dia para não pedir uma pizza? Você vai pegar aquele atum que está enlatado? Tudo bem. Agora, fazer isso uma constância, não, tá? Também ainda a pergunta da Lu, né? A respeito do jejum intermitente. Se ajuda ou atrapalha no combate contra a enxaqueca? Bom, na minha opinião, para fazer jejum intermitente, você primeiramente tem que estar em cetose obrigatoriamente. Pode ser uma boa alternativa para uns e uma péssima alternativa para outros. Isso é muito individual. Fazer jejum intermitente com enxaqueca é uma outra história, é um outro jogo e requer acompanhamento de pessoas especializadas e com experiência nisso. Tá legal? Ela também pergunta sobre a cefaleia tensional, se pode melhorar com as mudanças de hábitos. Sim, eu falei isso no vídeo 2, não importa o tipo, a forma de tratar a enxaqueca é a mesma, porque todas advêm de um desequilíbrio neuroquímico que está lá nas profundezas do nosso cérebro. Então, se você tem enxaqueca tensional, se você tem enxaqueca menstrual, se você tem enxaqueca, sei lá que nome, a causa é única, é o desequilíbrio neuroquímico, de hormônios, de neurotransmissores e todos os hábitos vão estar envolvidos. Dá uma olhadinha no depoimento da Georgia, que acho que está aqui embaixo. A Georgia fala exatamente que aquela dor que ela tinha no pescoço desapareceu muito rápido. Quanto tempo de esporte é recomendado por dia e por semana? Bom, uma caminhada nem muito leve e nem muito rápida é o ideal. Agora, quanto tempo? É você quem diz. Você aguenta quanto? Qual que é o teu nível de enxaqueca? A sua dor piora ou melhora com a atividade física? Se ela piora, você precisa ir aos poucos no seu tempo. E se você não sente nenhuma diferença, vai fundo. Essas mudanças são para o resto da vida ou depois de 3 meses é possível tentar exceções de vez em quando, por exemplo, ir num casamento e provar um bolo. Depende do que você chama de exceção. Eu entendo que uma exceção é uma vez a cada 2 meses, 3 meses. Uma vez por semana não é exceção, é regra. Então, é você que vai dizer. Imagina você no futuro. Imagina você livre de medicamentos. Imagina você livre de dor. Será que você vai querer tanto assim comer esse bolo nesse casamento? Será que você vai querer arriscar todo o sucesso que você conseguiu? Então, que é uma mudança de estilo de vida, eu também não tenho dúvida, né? De novo. A Daiane, Terezinha, perguntou: Dani, no momento estou trocando a minha alimentação, adquiri seu livro, desde então estou tendo crises todos os dias e fortes. É normal? Bom, no começo, algumas pessoas, a minoria, acaba piorando, porque tem abstinência de café, abstinência do açúcar, abstinência das farinhas. E devido a isso, ela continua, né? Não estou conseguindo dormir direito, pois fico o dia todo com dor no quarto, chega à noite e não tenho sono, pela manhã acordo acabada, não consigo fazer atividade física. E isso é um problema. Isso é um problema, mas assim, passa, né? 20, 30 dias no máximo. Evite trocar o dia pela noite, porque você só vai piorar o problema. Precisa entender que a mudança da vida não é só alimentação, não é só mudar a alimentação. Entendi que você adquiriu o livro, mas se você está com dor tão crônica assim, o ideal é você procurar ajuda e tentar mudar todos os hábitos, né? Com dor crônica, não adianta mudar só a alimentação. A mesma Daiane pergunta a respeito da água com sal. Queria que você falasse a respeito da água com sal. Para quem não sabe, a água com sal é uma estratégia para amenizar as dores sem o uso da medicação, ou pelo menos para espaçar o uso da medicação. Só que ela é uma estratégia que eu falo em detalhes exclusivamente no programa. Por quê? Porque não é todo mundo que pode fazer, né? Eu tenho que ter certeza como é o estado geral dessa pessoa, eu tenho que ter certeza do que essa pessoa está comendo.
Então eu não posso simplesmente sair falando para as pessoas beberem água com sal, porque pode ser perigoso. Uma pessoa que está continuando comendo carboidrato à torta direito, beber água com sal, ela pode ter um piripaque. Então, infelizmente, a respeito da água com sal, o que eu posso falar? Que é utilizada para sair de uma crise de enxaqueca sem medicação. E isso é uma técnica que eu aplico exclusivamente dentro do programa por uma questão de ética e de responsabilidade profissional da minha parte, tá legal? A Isabel tá perguntando assim: até mesmo os carboidratos da natureza como batata doce, mandioquinha, podem causar compulsão? Sim, podem sim. Eu vejo um monte de gente que se entope de batata doce, que pega metade do prato e bota metade do prato de batata doce. Isso não é bom. Precisa prestar atenção na proporção. A proporção também é um item importante. Posso usar que óleo para cozinhar? Uma alternativa à banha. Pode ser a manteiga? Pode, Isabel. Como consigo saber se estou ovulando ou não? Tenho candidíase, né? E já pela natureza do corpo fica difícil identificar por causa da cândida. Olha, são dois corrimentos diferentes. O corrimento da ovulação, ele é uma clara de ovo transparente e gosmenta. O corrimento da cândida é mais esbranquiçado, mais leitoso, tá legal? A Emilene Borges está perguntando: minha maior dúvida é sobre o que não comer: arroz, feijão, milho, mandioca, cuscuz, pão de queijo, mel, como substituir os alimentos? Na verdade, você não vai substituir. Na verdade, você precisa de uma criatividade para compor com o que é permitido. Quer dar uma olhada nos meus pratos? Eu vou mostrar para você agora o que eu como. São fotos que estão lá no meu perfil do Instagram, que estão no meu livro, só para você ter uma ideia do que é permitido. Então aqui é um pãozinho para você comer pela manhã, talvez com ovos cremosos e bacon artesanal, uma tortinha de atum que você pode fazer com outras carnes, aqui uma boa receita de carne moída com ovos, uma torta de carne com purê de abóbora de recheio, aqui um belo molho da nona para você fazer uma lasanha de palmito ou de berinjela, uma salada de carpaccios, que é uma delícia. Você pode fazer também uma salada de rúcula com queijo gorgonzola, salada de abacate e tomate, para beliscar chips de batata doce, que são deliciosos, um belo cozido de carne, né, e para acompanhar berinjela e abobrinha assadas com mussarela e tomate, uma receita de maminha, né, cozida, kaftas com molho de iogurte, ovos ao molho, que é uma delícia, e também até um canelone de abobrinha, olha que delícia, um belo de um escondidinho de carne, e por aí vai. A Maria Alice de Stefano está falando assim: eu tenho dores de cabeça todos os dias e tomo Dorflex 3 vezes ao dia. Vendo seus vídeos, cheguei à conclusão que tenho cefaleia de rebote. Mesmo quando as dores estão fracas, eu tomo remédio por medo delas piorarem. Já sofri muito, com crises muito fortes e de ter que parar no hospital. Será que vou conseguir tirar esse efeito rebote? Tenho muito medo de não tomar o remédio e a dor vir com tudo. Precisava trabalhar o meu psicológico. Por isso que você precisa mudar os hábitos, atuar nas causas da enxaqueca. As dores vão diminuindo, você toma menos remédio, você vai ter menos dor, e aí vira um ciclo virtuoso, você começa a conseguir espaçar mais a medicação, então toma menos medicação, menos dor, as medicações vão dando menos rebote, vai passar o efeito mais rápido, o remédio vai ter um efeito mais rápido, né? Vai cortar mais rápido, vai cortar uma crise mais rápido. Então é isso que vai acontecer quando você atua nas causas da enxaqueca, tá? A Selma tá me falando: ótimas explicações. Já parei de tomar um anticoncepcional e estava pensando em fazer laqueadura. Será que é uma boa alternativa ou mantenho o preservativo? Cirurgia? Pra quê? Camisinha, DIU de cobre, diafragma, né? Pensa muito bem antes de fazer uma cirurgia. Selma, a melhora vem de dentro, não de fora. Será que arrancar o seu útero é a melhor solução? A Cláudia me mandou a seguinte pergunta: eu não sei cozinhar e acho que comida de verdade, como você diz, é muito cara. Eu sei que muita gente não tem familiaridade com a cozinha. Eu não escreveria receitas que são difíceis de fazer. Na verdade, a comida de verdade é a base de uma alimentação saudável e ela é muito barata.
O que custa muito mais caro são os alimentos industrializados que te deixam doente e você ainda gasta com remédios. Então fazer essa conta nunca vai fechar. Mas quando você parar de gastar com esse monte de remédio, com esse monte de suplemento, você vai ver que a conta vai fechar. A Patrícia Lima está perguntando, falando que ela toma melatonina para ajudar no sono. Gostaria de saber se você tem alguma informação se pode ou não. Bom, na verdade, tomar melatonina é um tiro no pé. O que acontece? Se você parar para pensar no processo, a melatonina nada mais é do que uma transformação da serotonina, ou seja, a melatonina para ser produzida, ela precisa da matéria-prima serotonina. Se você está tomando melatonina de fora, o que vai acontecer? Você não vai consumir essa serotonina sua que está alta, você vai contribuir para a sua serotonina ficar muito alta, vai contribuir para o desequilíbrio. A médio e longo prazo, a melatonina não é legal, pode piorar o seu estado de enxaqueca. A Shirley falou assim, gostaria de poder me alimentar bem, sem medo, eu sinto muita falta do pão. Todo mundo sente falta do pão, eu sinto falta do pão, mas aquela história, se imagina sem dor, se imagina com pouca dor, nunca mais perdendo um compromisso, parando de se entupir de analgésico. Fecha o olho realmente e imagina. Você acha que você vai sentir tanta falta do pão assim? A Mila está perguntando, após começar as mudanças de hábitos, com quanto tempo eu vou ter resultados? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Quanto tempo eu vou levar para o meu corpo desintoxicar? Depende de quantos anos você passou se intoxicando. Depende do quanto você é intoxicada por comida, intoxicada por remédio, do quanto você é viciada em medicação, de outras doenças que você tem, se você só tem enxaqueca ou se você tem enxaqueca e ansiedade e depressão, doenças ligadas à insulina como resistência à insulina, miomas, enfim, mas geralmente de 3 a 6 meses é o tempo mínimo, né? Mas tem gente que tem resultado muito rápido, em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, como vocês viram aqui em vários depoimentos. Daniela, eu já fui em mais de 10 profissionais, nunca me falaram nada disso. Bom, infelizmente, os médicos, eles não aprendem sobre medicina integrativa na faculdade, nem medicina preventiva nas suas formações. Eles são ensinados a diagnosticar a doença e escolher o melhor remédio para aquela determinada doença. Só que a longo prazo, esse tipo de estratégia não funciona. E quem não aceita essa falta de resultado, vai atrás do que a gente falou nos vídeos. Então, a minha missão aqui é passar conhecimento para você. Eu quero que você saiba que existe sim uma saída. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento, eu não tenho poder, né? Aí é um problema seu. A minha parte eu estou fazendo, que é te mostrar que existe sim explicação, que existe sim possibilidades de você atuar nas causas, que existe sim possibilidade de você viver sem medicação. Então eu te pergunto, nesses médicos que você foi, você já viu resultados como os que eu atingi? Você já viu resultados como os depoimentos dos vídeos? A única coisa que eu posso falar para você é, começa com você. Começa você a mudar, começa você a estudar, começa você a implementar coisas diferentes. Tá legal? É isso aí. Então é isso. Eu sei que você deve estar pensando, Daniela, mas eu não consigo executar, não consigo implementar isso na minha vida, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para fazer atividade física. A única coisa que eu posso falar para você é que a sua história, ela pode sim ser reescrita. O passado você não consegue mudar, mas o futuro você muda. O que vai adiantar você ficar se lamentando? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. A sua enxaqueca tá aí, tem que enfrentar. E foi por isso que eu criei o programa de apoio Vencendo a Enxaqueca em grupo. Porque eu já caminhei esse caminho, eu já passei por todos esses obstáculos. E se você estiver andando lado a lado com quem já passou por esse caminho, você vai errar muito menos. O objetivo do programa é encurtar o caminho das pessoas, passar exatamente os atalhos. E em relação a tempo, eu também sou mulher, eu também cuido da casa, eu também trabalho fora. Eu procuro inventar as receitas mais fáceis possíveis para qualquer pessoa executar. As receitas têm que ser saborosas, não pode causar nenhum tipo de sofrimento.
E dá sim para fazer adaptações, por exemplo, para quem almoça fora de casa. Eu sei quando vocês me vêm falando assim de cara, bate aquele medo, bate aquela insegurança, mas a melhor coisa é você receber as coisas mastigadas. É claro que isso ao longo do tempo vai gerar uma economia de dinheiro e de tempo também, sem contar o que você vai deixar de gastar com remédio. Quer coisa melhor que isso? Daniela, mas tem algum custo para participar do seu programa? Você participou da série Uma Saída para Enxaqueca, que é uma minissérie gratuita. Mas o que acontece? De 2 a 3 vezes no ano, eu abro as inscrições para fechar um grupo pequeno de pessoas que estão dispostas a subir esse degrau. Para pessoas que estão dispostas a passar por essa transformação. Então eu criei o programa para acelerar esse processo. Um programa onde você vai encontrar apoio para todas essas mudanças, que tem uma duração de 1 ano. Ele é 100% online, você pode fazer de qualquer cidade do mundo. E a cada semana você vai receber um material, um desafio para você cumprir. Você vai assistindo e vai implementando esses desafios. Você participa de um grupo secreto no Facebook, onde eu faço lives exclusivas, com dicas, com meu apoio. Uma vai ajudando a outra e o grupo começa a interagir. E é muito bacana porque tá todo mundo na mesma fase, todo mundo passando pelos mesmos problemas. E tem o pessoal que já fez, o pessoal mais antigo, que já entrou, que já passou por vários problemas que você vai enfrentar e que também vão te ajudar. Então a gente está criando uma comunidade de pessoas. E isso é muito forte. Eu disponibilizo o Diário da Dor para as pessoas vão anotando. Você vai começar a descobrir quais são as engrenagens que não estão rodando no seu corpo. Então todo o material é super mastigado, as minhas receitas, as minhas sacadas, o que você deve fazer. Todo o material fica disponibilizado por 1 ano na plataforma do programa. E ele é a primeira cartilha. Ele serve tanto para quem tem pouca enxaqueca, para quem tem muita enxaqueca, porque realmente são os primeiros passos que qualquer pessoa que tem enxaqueca tem que seguir. Eu queria muito saber se você tem interesse de participar dessa próxima turma. Então escreve aqui embaixo. Eu quero participar da última turma do ano do programa Vencendo a Enxaqueca. Eu queria saber porque as vagas são limitadíssimas. Eu adoraria atender 100 pessoas, mas eu sou uma só. Não tem 2 Danielas, infelizmente. E eu não vou deixar de atender bem as pessoas que estão participando do programa de jeito nenhum. Daniela, mas o programa tem alguma garantia de resultado? O que eu posso te falar é que ele dá resultado em quem executa todos os pilares. É igual a academia, sabe? Não adianta se matricular e depois ir na lanchonete lá da esquina comer um monte de bobagem. Se eu voltar a comer sanduíche, refrigerante, comer um monte de doce, parar de dormir cedo, voltar a dormir mal, voltar a tomar anticoncepcional, certamente a minha enxaqueca vai piorar e vai voltar com toda a força. E é claro que dentro de tudo isso você vai fazer exceções. Eu vou te ensinar como e quando você vai fazer essas exceções. Então eu tive que tomar uma decisão. Não é que eu não podia mais comer, eu não queria mais comer, porque eu queria me livrar, eu ia fazer qualquer coisa para conseguir meu objetivo. Então eu não tenho saudade nenhuma de todos aqueles perrengues que eu vivi. Eu descobri o caminho do ouro. Eu brinco, né? Eu falo que é o caminho da felicidade. Eu não quero mais voltar para trás. E o programa tem sim uma garantia, mas essa parte eu vou explicar depois no próximo vídeo. No vídeo número 4 eu vou entrar em detalhe por detalhe de como funciona o programa. Mas esse momento é um momento que eu peço agora para você refletir. Você tá aí cada vez pior, cada vez com mais dor. Se você entender essa reflexão que eu vou te passar agora, eu já vou ficar muito feliz. Eu queria que você entendesse que para você chegar nesse ponto que você chegou, hoje, no presente, basta você olhar para o seu passado, olhar para trás. Analisa as escolhas que você vem fazendo durante os últimos anos. Lembra como você vem se alimentando mal, dormindo mal, sedentária, tomando anticoncepcional. São anos e anos. Então essas escolhas do seu passado justificam o estado presente que você se encontra de enxaqueca hoje. Agora, você quer saber como é que você vai estar no futuro? Você quer saber se você vai estar com enxaqueca ou sem enxaqueca? E em 2020, como é que você vai estar? Você pode descobrir isso agora. É só você olhar o que você está fazendo no presente. O que você faz no presente vai moldar você no futuro. Se hoje você se alimenta da maneira correta, se você dorme bem, se você equilibrou seus hormônios femininos, se você faz uma boa gestão das suas emoções, se você cuida do seu intestino, o que você faz hoje desenha o seu futuro. Então, se eu não tivesse tomado essa atitude no ano de 2000, 2001, eu não estaria hoje aqui
contando essa história para você, tendo essa vida absolutamente normal. Então, pensa que está na hora de você fazer diferente, fazer algo que você nunca fez, para você conseguir resultados que você nunca atingiu. Porque eu acho que você já entendeu que a enxaqueca é um resultado das suas escolhas. Ah, Daniela, mas é difícil, a alimentação para mim é difícil parar de comer brigadeiro, é difícil fazer atividade física, é difícil se organizar, é difícil planejar para ir dormir mais cedo. Eu te respondo, é difícil ter dor, é difícil vomitar, é difícil ir para o pronto-socorro, é difícil se entupir de remédio. Você é livre para escolher o caminho que você quer. Qual dificuldade que você quer enfrentar? A dificuldade de ficar sem comer brigadeiro ou a dificuldade de encarar uma crise forte de enxaqueca? Se você almeja um futuro sem dor, você tem que construir um estilo de vida que não vá criar ambiente para a doença se desenvolver. Ou você entende que é você que decide o que você come, que é você que decide que horas você vai acordar, que horas que você vai fazer exercício, que horas você vai dormir. Eu sempre me dei essas desculpas. Mas eu não tenho tempo. E a minha ficha só caiu quando eu me dei conta que se eu não fosse atrás da minha saúde, ninguém ia fazer isso por mim. E aí que eu não ia ter mais nada mesmo na minha vida. Então, como diz aquele ditado, você pode até levar um cavalo na beira do rio, mas forçar ele a beber água não dá. Quem vai ter que escolher ultrapassar esses obstáculos é você. A responsabilidade é totalmente sua. Vamos deixar o playground, essa vida infantil de ficar se desculpando, se vitimizando, se lamentando e colocando a culpa em algo que é externo. É você que vai passar mal, é você que vai vomitar se você escolher esse caminho. E antes de terminar, eu queria dizer que eu adoro passar tudo o que eu aprendi. Passar para frente todo esse conhecimento que eu tenho, ter a possibilidade de enxergar essas transformações na vida de tanta gente. E agora, se você está pronta para disputar uma vaga no programa Vencendo a Enxaqueca em grupo, eu só te falo uma coisa, presta atenção no seu e-mail daqui para frente. Eu vou abrir as inscrições para o programa Vencendo a Enxaqueca em grupo nos próximos dias. E quando eu abrir, eu vou te mandar um e-mail com um link para você efetuar a sua inscrição. Fica tranquila, o programa é 100% online, você vai poder fazer de qualquer lugar, de qualquer cidade. Você precisa somente ou de um celular, ou de um tablet, de um computador, de um notebook e de uma conexão com a internet. Exatamente essa conexão que está fazendo você assistir esse vídeo. Entendeu? Combinado? Toda a comunicação vai ser feita por e-mail. Agora eu quero que você escreva para mim aqui embaixo. Você tá afim? Você tá pronta? Você quer passar por essa transformação? Você quer meu apoio passo a passo, dia após dia, para você vencer a enxaqueca junto comigo? Escreve aqui embaixo se você tá afim de entrar para a próxima turma, a última turma do ano. É a última possibilidade de você começar um 2020 muito, mas muito melhor do que você tá hoje. Por isso eu te falo, assista o vídeo 4, que com certeza ele é o vídeo mais importante dessa série. Vai ser para encerrar com chave de ouro mesmo. Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!